Uma frota de veículos saiu lentamente da cidade de Vox. Leylin virou-se para olhar a cidade, com um sorriso ruminante nos lábios. A operação da Atlan Union foi um grande golpe para a organização Mobius e a seita Trizerpin. Como ele havia encontrado o quartel-general do oponente e matado um posto de Star, a linha a leste que Sikir era responsável foi instantaneamente recompensada pelo líder. Agora, eles estavam voltando para a sede da União Atlan para ter seus méritos avaliados depois de dar seus relatórios. Dentro de outro veículo, os ferimentos de Sikir haviam sarado e ele observou Martin, absorto em pensamentos e sentado. Ele se conteve por um tempo, antes que ele não pudesse se conter e perguntou: Tio Martin, o que você está pensando? Oh, não é nada. Martin pareceu se recuperar de seu torpor e parecia cansado. Estou deixando minha imaginação correr solta na minha velhice, ele riu, zombando de si mesmo. O adversário desta vez é de outro mundo. Eu continuo tendo a sensação de que, se não fosse por ele ser ferido, eu poderia ter. HSS. Sikir sugou profundamente, alguém tão poderoso quanto o tio Martin. Como sobre a pessoa que o machucou? Exatamente. A pessoa misteriosa que trocou golpes com ele é uma ameaça gigantesca, mas não importa o quanto eu tentei encontrá-los, não consegui encontrar vestígios. Martin esfregou as sobrancelhas. O que mais o preocupava era que, com sua intuição como um Rank Star, ele tinha a sensação de que algo grande ia acontecer no Holy Solar Festival. No entanto, parecia haver um véu pelo qual ele não conseguia enxergar. Com a cabeça ao redor, quem mais poderia criar problemas? Estou pensando muito nisso. Martin riu e fechou os olhos para descansar mais, sem perceber que havia alguém observando do lado de fora. TSK. 10º nível de Fireplume. Eu realmente quero usá-lo como cobaia e fazer algumas pesquisas. Leylin retirou seu olhar. Martin era obviamente uma existência que havia rompido até a classificação Star, e nos olhos de Leylin, era como um espécime com alto valor de pesquisa. Se ele fizesse um movimento às escondidas, ele teria uma boa chance de derrubá-lo e obter o segredo do 10º nível de Fireplume. No entanto, para os maiores benefícios, Leylin se conteve. Além disso, mesmo o contato regular ao longo do dia foi suficiente para o AI-chip para coletar dados sobre as ondulações de energia e campo de força do Imbervin, acelerando a simulação do 10º nível. A terra sagrada das Imbervins, que também era a capital da Atlan Union Tilazui City, apareceu diante de Leylin. À medida que o Santo Festival Solar se aproximava rapidamente, toda a cidade estava em estado de alegria, com flâmulas multicoloridas por toda parte. Aos olhos de Leylin, Tilazui City não era tão vasta, mas desde que foi construída sobre falésias e precipícios, deu a sensação de ser uma cidade sem limites no céu. Artigos flutuantes de algodão flutuantes vermelhos flutuavam na cidade como neve. Sikir e Martin se separaram na entrada da cidade e levaram Leylin e Locke para outra área. Passando por uma grande praça e uma floresta comemorativa cheia de grandes esculturas de pedra, Sikir chegou a um edifício tão grande e majestoso quanto um palácio, todo o corpo feito de algum tipo de jade branco. Esta é a residência do líder. A voz de Locke tremeu, como se fosse extremamente emocional. Leylin, no entanto, lançou-lhe um olhar discreto. Esse espião da organização Mobius, que também era o relâmpago de Júpiter, provavelmente estava mirando esse lugar. Essa excitação provavelmente não foi fingida. Leylin, pelo contrário, teve uma mudança de expressão ao olhar para esta residência, quando um traço de solenidade apareceu em seus olhos. Em sua linha de visão, havia poderosas luzes de energia por toda a residência, assim como muitos feitiços de sondagem e coisas do tipo. Esta foi uma visão normal. Contudo, parecia haver um sentimento aterrorizante vindo de dentro da residência. Essa aura estava escaldante e densa, onde a radiação de partículas elementares de fogo era sentida. Um zumbido invadiu a área enquanto o mundo parecia parar nos olhos de Leylin. Tudo era monocromático e havia distorções nas linhas do prédio. Luzes vermelhas penetrantes vazavam constantemente para formar uma antiga fênix de fogo que dava para o céu e dava um longo grito. Asterisco Chirp. Asterisco Esta fênix de fogo estava quase viva, olhos cheios de sagacidade enquanto olhava na direção de Leylin.
Surpreso, Leilin imediatamente reprimiu todas as ondulações de seu corpo, onde sua força da alma se enfraqueceu dentro de seu ponto de massa. Uma grande onda de calor passou, e raios vermelhos de luz brilharam nos olhos de Leilin, deixando-o momentaneamente atordoado. O que há de errado, Lei? Sekir imediatamente notou que ele estava agindo estranhamente e se virou, parecendo preocupado. Depois de tudo o que acontecerá, ele agora tratava Leilin como seu assessor de confiança, e até dependia mais dele do que de Loki. Eles tiveram um relacionamento muito bom. Oh, não é nada. Eu estava apenas pensando em como vamos ver o magnífico líder do Estado, então eu estava de alguma forma perdido em pensamentos. Leilin ainda parecia um pouco distraída, mas obviamente recuperou seus sentidos. Parecia que só Sekir o vira naquele estado. Haha! Sekir deu um tapinha no entendimento de Leilin, causando um traço de ciúmes na expressão de Loki. Lord Sekir. Os guardas dos dois lados da residência cumprimentaram com os corpos retos, não impedindo Leilin e seu grupo. Era óbvio que eles sabiam da identidade de Sekir antecipadamente. Instrutor, então você é o filho do líder. É realmente uma honra poder atendê-lo. Loki entrou na resistência, tão agitado que parecia prestes a cuspir espuma. A fim de fazer com que esses dois talentos se submetessem de forma mais sincera, Sekir revelou sua identidade como filho do líder a caminho de Tilazus. Na verdade, embora ele tivesse assumido que sua identidade era mantida em segredo, Loki e Leilin haviam descoberto há muito tempo. No entanto, eles obviamente pareciam estar chocados e estavam apenas a um passo de rastejar aos pés de Sekir. Eu vou trazer você para ver o pai. Lembre-se de ser cauteloso com suas palavras. Não havia excitação na expressão de Sekir, e sua expressão, ao contrário, ficou mais escura. Isso evidentemente tinha a ver com seu status de filho ilegítimo, e naturalmente Leilin e Loki não disseram mais nada. Havia uma segunda parede depois que eles entraram na residência. Sekir não entrou diretamente, mas levou Leilin e Loki para outra área semelhante a uma sala de serviço. Leilin olhou para as inscrições ao lado da sala. Havia uma linha de pequenos textos escritos em preto sobre uma base vermelha, Departamento Militar. Isso poderia ser a força pessoal do líder da Atlan Union? Leilin podia sentir as ondulações de Imbervin fora do lugar. Ele descobriu que as auras de todos os soldados dentro do escritório eram imensamente poderosas, e nenhuma estava abaixo do 8º nível de Fireplume. Ele podia sentir poderosas chamas carmesins em algumas outras direções, fazendo com que seu Fireplume no pico do 9º nível se tornasse um pouco lento. Star Ranks. Talvez apenas o líder da União Atlan possa ordenar a Star. Ele provavelmente é um magus de nível 5, perguntou Leilin. Sou Sekir, trazendo 2 dos meus subordinados para ver o líder. Eu marquei uma consulta. Sekir falou com um membro da equipe no escritório militar, passando um item semelhante a um emblema. O membro da equipe tinha uma expressão severa. Das ondulações do 9º nível de Fireplume, ele também era um pico da Sky. Pegando o emblema de Sekir, colocou-o em um aparelho e digitalizou. Asterisco BEP. Asterisco. A tela do aparelho saltou e mostrou informações sobre a aparência de Sekir e alguns outros detalhes básicos. Ele se levantou, fazendo uma saudação militar. Agente Sekir, você pode trazer 2 subordinados para dentro. Obrigado. Desde que Sekir entrou na residência, ele falou com moderação, a tal ponto que cada palavra era tão preciosa quanto ouro. Leilin e Loki lutaram para reprimir a excitação em seus corações e seguiram atrás dele enquanto um oficial militar liderava o caminho. Aí lasca! Registre informações sobre a estrutura, bem como respostas poderosas de energia. Seja calor, elétrons, radiação ou reações químicas, registre tudo. Leilin estava se comunicando internamente com o AI-Chip, aproveitando ao máximo seu tempo e criando um mapa topográfico desta residência. No momento em que os 2 duques Kemoin descobriram meu status, eles imediatamente jogaram esse trabalho em mim enquanto relaxavam. Suspiro. Leilin revirou os olhos para dentro, mas sabia que eles já haviam preparado essa operação por um longo tempo. Chegar a meio caminho de seus planos significava que ele tinha sorte, então ele não levou isso a sério. Firazor Sistones.
Este tesouro da alma só é distribuído a partir da residência do líder. Há definitivamente algo de errado. Um brilho brilhou nos olhos de Leylin e se retirou novamente quando ele abaixou a cabeça e seguiu o oficial na frente. Eles passaram por várias sentinelas e cantos um após o outro. Todas essas medidas de segurança foram mostradas na superfície, e provavelmente havia muito mais no desconhecido. Na verdade, Leylin desaprovou essas medidas. Para o líder, eles provavelmente eram um fardo e, em momentos cruciais, apenas sua força de nível 5 poderia suprimir tudo. No entanto, esta foi a angústia de uma pessoa ocupando o primeiro lugar. Mesmo que fosse impraticável, era necessário para uma pessoa condizente com seu status. Sua Alteza, o líder, está dentro. Você tem meia hora. O oficial trouxe Leylin e os outros diante de uma grande porta vermelha e fez uma profunda reverência antes de recuar. Sekir respirou fundo e segurou a alça de latão da porta. Pai. Entre. A voz era gentil, mas mantida dentro de uma intenção irrefutável. Até o ar parecia se distorcer, obstruindo o funcionamento normal das regras e da física. Há um rank 5 dentro, mas eu tenho o AI Chip, bem como o Fireplume no pico do 9º nível como uma cobertura. Isso é o suficiente para esconder minha força original. Leylin, que tinha fé em sua força, o seguiu.